Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Clésia Talks. E hoje vamos falar sobre o uso da inteligência artificial dentro das empresas. A verdade é que poucas organizações estão conseguindo transformar seus resultados, suas operações com a tecnologia até o momento. A grande maioria ainda encontra desafios e não estão conseguindo sair da fase piloto para uma implementação real, uma adoção real da inteligência artificial por parte dos seus colaboradores e também de seus clientes. Então, o que explica essa diferença entre as empresas que estão conseguindo implementar a inteligência artificial de uma forma ativa, que agrega valor, das empresas que não estão conseguindo atingir os resultados que estão buscando? E para a gente discutir sobre esse assunto, eu recebo o Douglas Romão, que é especialista em dados em inteligência artificial e hoje é diretor de tecnologia da DataSide. Douglas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pelo seu tempo. Estou ansioso aqui para a gente manter um bate-papo bastante aberto, um diálogo legal e de assuntos relevantes, né, que estão impactando não somente as empresas, mas também o profissional. Então, muito obrigado, Douglas, pela sua participação. Obrigado pelo tempo de vocês e pelo convite, Rafael. Perfeito. E para a gente começar, Douglas, você como um especialista em dados, em inteligência artificial, como que você tem enxergado o salto de valor que a inteligência artificial vem promovendo no fluxo de trabalho dentro das empresas? E aqui, quando eu digo esse salto de valor, eu me refiro mais ao ganho de produtividade, à eficiência, à velocidade. Então, como que você tem enxergado esse salto da inteligência artificial nos fluxos de trabalho dentro das empresas? Então, é um ponto interessante de observar porque assim, as empresas elas são feitas de pessoas no fim das contas e essas pessoas elas precisam entender o quanto a tecnologia ela pode trabalhar para ajudar elas, né? Acho que tem esse salto ele está sendo uma pressão bem de mercado, então o que a Uhum. gente tem visto muito em clientes e até próprio na empresa existe uma pressão de mercado para a gente ir para esse caminho, mas ainda há um pouco de resistência das pessoas de qual vai ser o impacto disso na minha carreira, qual vai ser o impacto disso na minha jornada de trabalho, naquilo que eu vou fazer, nas atividades que eu desempenho hoje, esse tipo de coisa. Então, ainda existe um pouco de resistência, mas é uma coisa meio que natural e que vai ter que acontecer, como aconteceu quando aconteceu a bolha da internet e o ponto .com. Então, tudo são fases, né? Que a gente tem visto é que essa fase da IA é um pouco mais, parece que é um pouco mais, a pressão é um pouco maior, mas eu acho que existe muito essa discussão de qual que é o impacto no dia a dia. E se a gente for ver bem, a tecnologia, de uma forma geral, ela está muito mais acessível, o conhecimento está muito mais acessível, muito mais recurso a gente tem hoje em dia. Então, é uma coisa que está sendo puxada demais. E aí a questão é como que a gente equilibra de uma forma que as pessoas entendam que isso pode realmente trazer uma maior produtividade, maior rapidez, maior qualidade daquilo que a gente trabalha, versus qual que é o impacto negativo, porque também tem essa discussão e essa questão, essa dúvida aí no ar, qual que vai ser o impacto negativo e positivo disso nas carreiras e nas empresas. Como que você define essa pressão do mercado? É, é mais por parte dos clientes, das empresas que você trabalha, em termos de implementar a inteligência artificial a qualquer custo, com medo de ficarem para trás? Como que você definiria essa pressão do mercado, é, baseado no trabalho que você tem desenvolvido aí na DataSide? Não, perfeito. Acho que na maioria das vezes que a gente tem visto isso na prática, é o board de direção, diretoria, gestores que estão vendo esse movimento de mercado e tem aí essa questão do medo de não ficar para trás e como que o meu competidor, tá trabalhando nessa questão. E aí tem uma pressão muito de precisamos ser AI first, precisamos ser uma empresa que está implementando isso nos nossos processos, precisamos ser mais eficientes. Então, isso tem vindo muito da cadeira de diretoria e alta gestão para as empresas. Então, a maioria dos clientes que a gente conversa, e eu converso com bastante executivo,
é muito disso. Olha, vi lá, meu concorrente está fazendo tal coisa, eu não posso ficar para trás, eu preciso implementar isso agora. E aí vem esse direcionamento. Precisamos ser uma empresa focada em inteligência artificial ou que usa inteligência artificial como poder de alavanca. E aí tem muita discussão de como que isso vai acontecer. Mas essa pressão acontece muito, eu acho que acontece muito mais vindo de cima, direcionando precisamos fazer, do que das próprias pessoas levantando essa bandeira ainda. Então é muito de precisamos usar isso, ainda não sabemos como, mas a gente precisa ir para essa linha de utilizar isso no nosso dia a dia. Claro. É, recentemente saiu um relatório do MIT, um relatório onde eles analisaram a implementação, a adoção da inteligência artificial dentro das empresas. E esse estudo mostra que 95% das empresas não estão conseguindo sair da fase piloto e conseguir essa tração de implementar a inteligência artificial nos fluxos de trabalho, em aumentar a adoção da inteligência artificial. Então, esse dado é bastante alarmante. Enquanto 95% das empresas não estão tendo sucesso, uma minoria de empresas está conseguindo aí encontrar os caminhos para implementar a inteligência artificial dentro das suas empresas e conseguirem entregar o valor, né, não somente internamente, mas também para os seus próprios clientes. E o que está por trás desse desafio? Quais são os principais gargalos que, principalmente, 95% das empresas não estão conseguindo solucionar no momento? É uma questão de resistência cultural, organizacional, falta de estratégia, de visão, falta de investimento. O que está por trás dessas dificuldades em implementar a inteligência artificial de uma forma que realmente traga valor real internamente e também para os clientes? Não, perfeito. Eu acho que assim, pelo que a gente tem visto na prática, tem vários fatores que impactam nesse ponto aí. Se a gente for colocar aquela tríade de pessoas, processos e ferramentas, a inteligência artificial ela pode encaixar nesses três pontos. Eu preciso de pessoas que sejam capacitadas a entender o poder da IA. E assim, hoje, pelo que a gente tem visto, até nos desafios que a gente tem encontrado dentro da nossa organização mesmo e dos nossos clientes, é como que eu treino essas pessoas para elas entenderem o potencial. Para não ser só um chat GPT ali, fazer uma pergunta, reescrever um e-mail, ser uma coisa mais útil mesmo no meu processo. Então, tem muito dessa questão de conscientização e treinamento, de capacitação mesmo das pessoas, de entenderem qual que é o potencial, o que que eu colocar aquilo ali no meu dia a dia vai realmente impactar e vai fazer eu entregar maior valor para aquilo que eu estou trabalhando no meu dia a dia. Então, pessoas, extremamente importante, porque se eu não treino as pessoas e eu estou pressionando elas e essa pressão vem de cima, existe aí uma resistência e ao mesmo tempo uma incapacidade de pensar fora da caixa e implementar uma coisa diferente. Então, pilar de pessoas extremamente importante. De processos, eu acho que também é um ponto muito importante, porque no fim das contas, o que a gente está pensando é como automatizar ou como melhorar a eficiência de processos da empresa. Se os nossos processos não são bem desenhados, não há inteligência artificial que vai resolver, assim. Então, Uhum. existe um processo muito grande de trabalhar para que... Foi o mesmo caso quando começou a parte de automatizações, esse tipo de coisa. Sistemas ficarem mais fáceis de serem construídos, esse tipo de coisa. Trouxe ferramenta para a gente, mas se o processo não está bem desenhado, não vai gerar impacto. Então, a gente colocar IA num processo que é mal feito vai exponenciar o processo mal feito. E eu acho que isso acontece muito nas empresas hoje. Elas têm a falsa percepção de que os processos são bem desenhados e na verdade não são. Então, eu acho que existe uma resistência muito grande nisso também. Você começou a falar sobre essa tríade, né, de processos, pessoas e ferramentas, que é bem bacana. Mas você começou explicando sobre a capacitação, a importância de capacitar pessoas. O que vem antes? A capacitação ou a definição de processos, a estratégia? E principalmente a liderança da empresa definindo um norte e falar, olha, esse é o caminho que nós vamos seguir, esses são os processos que a gente precisa melhorar e vamos capacitar os nossos colaboradores. Ou é ao contrário, a capacitação antes e depois a- o redesenho dos processos. Eu acho que na prática a gente pode trabalhar algumas coisas em paralelo.
Por exemplo, eu acho hoje uma capacitação básica de inteligência artificial e o que que ela pode atingir para as empresas é extremamente importante. O pessoal não sabe nem o que que dá para fazer. Então, se a gente começa trazendo esse tipo de elucidação para as pessoas de, olha, inteligência artificial serve para isso, IA generativa é isso, modelos tradicionais de inteligência artificial são assim, o que que a gente precisa preparar de terreno para poder colocar a inteligência em cima, para ela gerar frutos. A gente começar a dar esse tipo de informação para as pessoas vai facilitar a gente ter mais pessoas que vão levantar a bandeira na hora de eu revisar um processo. Então, eu acredito que fazer esse treinamento inicial antes é muito importante para não ser só a liderança tentando puxar um carro pesado de pessoas e tudo mais, que vão mexer em processos que elas mesmas estão trabalhando. Então, se a gente empodera elas para entender o poder que eu colocar a inteligência artificial num processo dela vai fazer para ela mesma, para ela ser mais eficiente no trabalho dela, eu acho que a gente vai ter mais pessoas que vão levantar a bandeira nesse processo. Então, eu colocaria a capacitação, pelo menos garantir que as pessoas da organização elas entendam o objetivo da inteligência artificial, quais são os modelos tradicionais, o que que ele pode fazer, casos de uso real, trazer exemplos de fora mesmo, mesmo que a empresa ainda não tenha casos de uso, como que eu trago casos de uso de fora, de outras empresas, para poder meio que dar ideias e tentar brilhar um pouquinho de algumas lâmpadas aí na cabeça do pessoal, para daí então eles começarem a pensar isso dentro do processo. Entendi. Você até falou, né, no começo, a pressão do mercado. Mas a gente olhando para dentro de uma empresa, existe também a pressão da liderança. E o que que eu quero dizer em relação à pressão da liderança? Essa vontade, essa necessidade é, de, de, de realmente fazer com que os colaboradores usem ferramentas de inteligência artificial. Então, essa busca, é, essa corrida pela produtividade, né? Aumentar a produtividade com a inteligência artificial. Mas eu tenho visto muito que essa pressão é muito voltada para a ferramenta da inteligência artificial. O que que eu quero dizer com isso? Você precisa usar o Gemini, você precisa usar o chat GPT. E quando essa pressão, esse direcionamento é muito voltado para a ferramenta e sem uma capacitação, sem uma estratégia, sem um direcionamento, acaba virando uma commodity, né? E quando eu falo commodity, é eu usar a inteligência artificial apenas para escrever um e-mail melhor, ou apenas para criar uma apresentação, ou ler um relatório grande, isso acaba comoditizando a inteligência artificial, né? Isso não traz um valor real. Um valor real é quando existe uma definição de estratégia, um direcionamento, uma visão, e aí, como você falou também, a capacitação, né? Porque aí você realmente pode redefinir os processos, reestruturar times e usar a inteligência artificial como uma alavanca de produtividade, né? Então eu vejo hoje que muitas empresas ainda estão forçando, estão pressionando mais o uso do Copilot, o uso do Uhum. Gemini, o uso do ChatGPT para e-mail, para conversas, para apresentação. Você também tem visto isso? É uma realidade nas empresas, nos clientes que você tem trabalhado? Sim, e é perfeito isso que você falou, Rafael, porque você viu que na hora que eu fui colocando o fluxo ali de conversa, eu falei Uhum. de pessoas, processos e a ferramenta a gente ainda nem chegou. Claro, Por quê? claro. As empresas elas têm começado ao inverso mesmo. Elas têm começado através de ferramentas, seja para bloquear ou seja para liberar. Preciso bloquear o ChatGPT porque as pessoas estão usando e colocando dados sensíveis e não deveriam, por exemplo, o Gemini e o Copilot. Qual ferramenta que eu vou contratar para poder usar dentro da minha organização? Sem pensar em que processo que eu estou organizando e quais vão ser as pessoas que vão usar isso para saber se elas estão capacitadas hoje para usar. Então, vai muito na linha de vou comprar uma licença de uma plataforma e as pessoas vão usar e elas não estão sendo efetivas só porque eu comprei a plataforma. E aí vem essa cobrança de, pô, eu coloquei uma ferramenta 2 meses, 3 meses e ainda não vi nenhum ganho de eficiência. Porque a ferramenta ela não é mágica, assim. No fim das contas, o que a gente tem visto, e a gente tem falado muito sobre isso. Eu fiz alguns eventos agora nesse segundo semestre, eventos grandes sobre essa questão de uso de inteligência artificial. E o que a gente tem conversado muito é que
a inteligência artificial, sem um dado estruturado, sem um processo bem definido e as pessoas treinadas, não tem mágica, não tem como ela fazer mágica, assim, ó. E ela veio para exponencializar alguma coisa. Se a gente tem um processo mal feito, pessoas mal treinadas, e o nosso dado, a organização dos nossos sistemas, as informações que a gente tem, eu tenho planilhas paradas para tudo que é lado, eu tenho dados que não são bem estruturados, eu tenho sistemas que não se conversam. Tudo isso impacta para eu não ter um bom resultado. E isso afeta diretamente aquele estudo que o MIT fez sobre os projetos não darem certo. Se você olhar lá no detalhamento daquele relatório, fala muito sobre isso, que a maioria desses projetos não teve um bom processo de adoção, então não teve treinamento e capacitação das pessoas, os processos não foram bem definidos, então não tinha um target de Claro. o que a gente vai resolver e principalmente não tinham dados estruturados. Então eles tentaram fazer sem ter uma informação bem estruturada. Então na hora que a gente fala que a IA ela pode trazer insights que hoje a gente não está enxergando, é baseado em dados que a gente tem que ter. Então se eu não tenho informação suficiente para usar para IA e essa informação não está bem estruturada, eu não vou conseguir ter respostas boas e eu vou acabar usando só para coisas básicas. E aí isso não vai ter o ganho de produtividade que a gestão, a liderança está esperando. Então a gente fala Exato. muito sobre ser mais rápido, mas sim, eu só automatizar uma escrita de um e-mail, legal, tem um ganho, mas isso aí não é o que vira a chave, não é o que vai fazer a gente ser exponencial, né, em termos de empresa. Não, e muito aqui nos Estados Unidos também fala-se do work slope, que é você até gastar mais tempo depois de você receber alguma coisa da inteligência artificial para revisar, para customizar, do que realmente o processo que você e o tempo que você gastou para alcançar esse resultado, né? Você não acaba ganhando esse tempo, o ganho de eficiência. Então, eu acredito que essa definição de processo, a capacitação e o direcionamento da liderança é extremamente importante para que realmente saia, que esses projetos pilotos saiam do papel e realmente tragam esse resultado é, e esse valor real que as empresas tanto buscam. Porque se a gente continuar somente focando na ferramenta em si, como eu falei anteriormente, é uma commodity, né? Você simplesmente escrever um e-mail melhor, uma forma estruturada, com um tom diferente, isso não vai trazer um ganho de produtividade, de eficiência e rapidez nos processos da empresa, né? Isso que você comentou sobre o workflow é uma coisa muito comum, tá? A gente está vendo muito Uhum, isso na prática. E isso acontecia também na época da automatização, quando começou a vir toda essa parte de automação, claro, e a gente viu a mesma coisa, que é as pessoas automatizando processos e elas gastando dias e meses para fazer a automatização de um processo que manualmente ela demoraria algumas horas. E aí ela gastou exato, 6 meses automatizando uma coisa que não, assim, não fez sentido. E a IA tá acontecendo muito isso agora. As pessoas exato. fazendo uso da IA para coisas que assim, não vai fazer sentido no fim das contas, só porque precisa usar IA. Exato. E esse, de novo, volta na questão do direcionamento, né? Isso. Quando a gente olha uma empresa que não tem uma definição muito clara do propósito e o porquê os colaboradores devem usar a inteligência artificial, acaba trazendo realmente esse work slop e funcionários usando a inteligência artificial como você falou, né? Só pelo fato de terem que usar a inteligência artificial, só pelo fato de terem que colocar lá o uso da inteligência artificial nos seus planos de desenvolvimento. Então, concordo 100% que precisa. As empresas, os líderes realmente precisam olhar para os processos, para a capacitação, e a ferramenta ela vem só para facilitar, né? Para ajudar ali no dia a dia, na colaboração, na criação de conteúdos e principalmente na modernização dos processos. Uhum. E quando a gente olha para o profissional de IA, né, então olhando também para o mercado, quais são as lacunas mais críticas que você tem observado na contratação de profissionais focados que desenvolvem a inteligência artificial? O que eu quero dizer com isso? Essa escassez está mais associada ao lado técnico,
né? Profissionais que realmente têm o conhecimento técnico de machine learning, agentic AI, etc, etc, ou essa lacuna, essa escassez é mais associada às competências comportamentais? Então, na prática, se a gente estiver falando de profissionais que vão desenvolver a parte de inteligência artificial, e aí nós, como empresa de soluções disso, o que a gente tem mais visto é dificuldade de achar pessoas técnicas que tenham background suficiente para evoluir para essa área, porque são áreas novas e seja machine learning não é novo, então já tem Claro. bastante gente, mas assim ainda tem muita demanda e escassez absurda de profissionais, assim como é na área de desenvolvimento de software. E o que a gente tem visto tecnicamente falando é que existe um abismo assim de pessoas que estão olhando para esse lado. Tem muita gente falando que é profissional de inteligência artificial hoje em dia e está publicando por aí que é profissional de inteligência artificial, mas na verdade eles são desenvolvedores de software padrão de automações. E como hoje em dia o mercado não entende ainda muito a diferença de uma automação que usa um pouquinho de recurso de inteligência artificial para alguma coisa que é Claro. realmente uma solução de inteligência artificial, muita gente está nesse caminho, fala que é desenvolvedor de IA, mas na verdade eles só são caras que fazem automações. Eles não são pessoas de IA de verdade que entendem os conceitos por trás. Então existe uma lacuna de verdade entre. Parece que o mercado está cheio dessas pessoas, está começando a encher, está começando a criar essa bolha, mas na hora que a gente vai contratar, principalmente para os perfis de trabalho que a gente precisa no dia a dia, existe um abismo absurdo assim. Então a gente está vendo muito como que a gente treina pessoas e como que a gente começa a olhar para o mercado e ver quais são as competências técnicas que essas pessoas precisam ter para evoluir, porque está difícil de achar no mercado. Então a gente está começando a ir muito nessa linha de treinar pessoas, capacitar pessoas, criar programas de mentoria para poder organizar, porque tá muito difícil. E os caras que são muito bons, que estão trabalhando nessa área, que são muito bons já, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, são muito assediados pelo mercado do exterior. Então, a competição também Sim. tá bem acirrada para isso. Sim, mas é como que você distingue, né, para as pessoas entenderem aquele profissional que é bom na automação do profissional que realmente entende o que é inteligência artificial, o que é uma inteligência artificial generativa, é, o- aquele profissional que consegue criar agentes de inteligência artificial. Como que você faz essa distinção clara entre os dois tipos de profissional? Hoje, quando a gente vai fazer um processo de contratação, na entrevista técnica é muito fácil da gente identificar isso, porque as ferramentas e a forma de desenvolvimento dessas pessoas é bem diferente. O papo vai ser diferente na hora que a gente começa a conversar com eles. Então, na hora que eu converso com uma pessoa que ela é uma especialista de IA, mas trabalha mais com essa questão de automação, a gente vai ver que ele vai usar ferramentas como N8N, ele vai usar ferramentas de automação, no fim das contas, Uhum. que tem recursos de inteligência artificial dentro. Ele Claro. pode entender alguns contextos, ele vai entender alguns conceitos, só que essas ferramentas hoje, elas são ferramentas que elas deixam as coisas muito mais user-friendly. Aí, no fim das contas, elas já criam uma camada mais robusta por trás para você, então ela já deixa pronta. Enquanto quando a gente vai olhar para um perfil mais técnico que conhece de desenvolvimento, ele vai saber como a arquitetura daquilo ali funciona, como as integrações daquilo ali por trás funciona, como construir. Então, alguns conceitos básicos aí que hoje na inteligência artificial são bem usados, todo mundo fala que conhece como criar um RAG, que é como que a gente separa em bloquinhos as informações para que na hora que eu vou usar uma inteligência artificial ela tenha conhecimento e contexto. Na hora que a gente vai para o perfil mais técnico, a gente consegue distinguir um pouco mais isso, porque essa pessoa vai conseguir ser um pouco menos rasa nesse assunto, vai entender realmente qual que é a arquitetura ali por trás. Mas hoje, para uma empresa tradicional, principalmente uma empresa que não é de tecnologia e que não é dessa área, é bem difícil. No começo, assim, você vai contratar, é difícil de separar. A gente separa justamente pelas tecnologias. Vai ver que algumas usam mais essas tecnologias, o Make, o Power Automate, o N8N, que são ferramentas que têm recursos de IA, mas elas não são ferramentas de IA por si só, são de automação, para alguns caras que vão programar em Python, que vão programar em Node, ou que tem Claro. conceitos de arquitetura de software, né? Claro, e eu quero até voltar para as competências comportamentais, né? Porque hoje a tecnologia ela avança de uma forma muito rápida, né? Novas tecnologias, novas plataformas, e a meia-vida de habilidades técnicas
está cada vez mais diminuindo de uma forma acelerada. Então, hoje, o que significa meia vida, né? Então, significa o que você sabe hoje, metade do que você sabe pode se tornar obsoleto de uma forma muito rápida. E quando a gente fala de habilidades técnicas, a meia vida de habilidades mais voltadas para desenvolvimento da tecnologia é por volta de 2 anos e meio. Então, isso exige o quê? Isso exige profissionais que têm o domínio técnico, conseguem entender a tecnologia, a arquitetura da tecnologia e desenvolver a tecnologia, mas também profissionais adaptáveis, profissionais que são flexíveis, que conseguem aprender de uma maneira rápida, de uma maneira contínua, que conseguem colaborar. E sempre teve o desenvolvedor sempre teve essa, vamos dizer assim, a descrição, né, de que são pessoas muito técnicas, que não se comunicam direito, que não colaboram direito, vivem muito ali na frente das telas, desenvolvendo. Você tem visto isso mudar? Desenvolvedores mais preparados para realmente trazerem esses dois grupos de habilidades, né? Tanto o domínio técnico da tecnologia, mas também as famosas soft skills, habilidades comportamentais. Sim, e é um quesito complexo, e eu vou falar por experiência própria. Minha carreira toda eu fui desenvolvedor de software, então eu conheço bem esse Uhum. público a gente comenta que é o público da pizza debaixo da porta. Você fecha ele num quartinho escuro, passa a pizza debaixo da porta, eles vão programar, não se comunicam, eles ficam lá no cativeiro. Mas a gente tem visto que a necessidade, aquilo que você começou sobre commodity, no fim das contas, o desenvolvimento de soluções vai se tornar em alguma fração, e ela já está se tornando em alguma fração uma commodity. Então, se os desenvolvedores eles não tiverem essas capacidades de entendimento de negócio, de resolução de problemas, não só o técnico, mas o negócio, entender como que o usuário final na ponta, as áreas de negócio estão usando isso melhor e como que aquilo impacta nas empresas de forma prática, é, vai ser passado, assim, ou ele vai ficar numa camada que facilmente no futuro pode ser substituída. Então tem sempre Substituído, essa claro. discussão de a IA vai substituir as profissões e tal. Não acho que ela vai substituir, mas existe essa discussão hoje de que talvez ela substitua pessoas que não consigam usar ela. Assim, se vão ter pessoas que vão saber usar bem e vão saber se comunicar bem com a IA e vão se comunicar bem com o negócio para poder traduzir regras de negócio, perguntas, insights que precisam ser feitos para que a empresa performe melhor em instruções para inteligência artificial, daquelas pessoas que querem fazer tudo do zero ou que não tem esse tipo de interação. Então, hoje, eu acho que esse trabalho de como que um desenvolvedor usa a IA como aliada dele para acelerar algumas coisas que antes ele fazia do zero é extremamente importante. E isso vai exigir que ele comece a desenvolver outras áreas, que é a área de eu comunicar um pouco mais com outras áreas de negócio que não são necessariamente a parte Aham. técnica, eu entender da empresa como funciona, eu entender de mercado financeiro, eu entender mercado de vendas, eu entender do mercado operacional, time de people, eu entender realmente essas outras vertentes, para daí sim eu conseguir dar uma instrução melhor ou pensar em soluções de desenvolvimento que vão impactar aquilo lá. Então a gente conversa muito sobre isso, que por um certo tempo, assim, os desenvolvedores e engenheiros de dados, engenheiros de IA, eles trabalharam muito ou trabalham muito focados em você me deu um papel, eu preciso entregar aquele papel, sem pensar muito no impacto daquele papel. Que aquele papel vai ser usado para Sim. alguém escrever um contrato que vai fechar um negócio, que vai fazer a empresa crescer. Então, esse processo de entendimento é soft skill que a gente precisa desenvolver nas pessoas de pensamento crítico, de comunicação, de resolução de problemas que não são técnicos. E aí, na hora que a gente vai para a parte técnica, claro, a gente ter embasamento hoje, mesmo com a velocidade de tudo que está acontecendo. Eu tenho embasamento de arquitetura, embasamento de como as coisas funcionam por trás, vai fazer com que essa camada que pode virar uma commodity, eu consiga dominar, porque eu entendo a camada de cima, que é a camada de negócio, e eu entendo por baixo como que essas coisas devem funcionar. Então eu consigo instruir para que esse meio que pode virar uma commodity seja feito da melhor forma. Porque senão eu viro um workflow também na parte de desenvolvimento. Isso tem Com acontecido certeza. bastante. Com certeza. Mas você tem visto essa resistência ainda? É, desenvolvedores que ainda preferem seguir os modelos antigos por já terem passado, já terem por diversas transformações e ainda continuam é,
desenvolvendo, pelo ego também, né? Eu sei fazer melhor que a máquina. Você ainda tem acompanhado essa resistência? Tenho, na prática, todo dia. Meu time é um time que eu tenho trabalhado bastante para que eles entendam a importância disso. E aí a gente tem que trabalhar dois perfis. O perfil de um cara mais sênior, que tem muitos anos de experiência, e ele vai ter que tirar um pouco do ego dele e falar, legal, vou ter que usar mesmo, porque isso aqui vai me trazer uma produtividade melhor e de certa forma, vou ter que fazer o meu conhecimento ser obsoleto em algum pedaço para ir para essa frente. E esse é um trabalho bem complexo, assim, porque a tendência é que as pessoas elas tenham essa resistência de não, ele gera um código muito ruim, então é melhor eu fazer porque vai ficar melhor. Daqui a 6 meses isso aqui vai dar um problema. E na verdade não, depende de como você faz isso. Dá para fazer de um jeito que seja bem feito, só que rápido. Então, essa é uma resistência grande. E também tem do profissional que acabou de começar. Acabou de se formar na faculdade ou está trabalhando há alguns anos ainda, não tem tanta experiência, dele não olhar para IA como, ah, mas aí tudo que eu tô, como que eu vou aprender? Eu não vou aprender, eu não vou conseguir chegar a ser sênior porque a IA vai fazer, tá fazendo tudo por mim, então eu não. Então, existe o trabalho dos dois lados. Acho Uhum. que o pessoal mais sênior de conscientizar e mostrar para eles o impacto que aquele conhecimento que eles têm vai ajudar a gente a construir coisas melhores e mais rápido. E para o pessoal que está começando a entender que, legal, então você precisa focar em algumas bases, mas o miolo ali, o que a gente comentou que pode virar commodity, não é uma coisa que talvez você deveria focar tanto, porque em algum momento isso vai virar commodity e não vai ser necessário. Mas, então, esses dois perfis, eu encaro eles todo dia aqui nos nossos times. A gente fez um trabalho muito grande nos últimos tempos para fazer com que isso seja na prática, mas sempre tem uma resistência aqui e ali, e a gente precisa ir trabalhando para criar melhores padrões, melhores processos, como a gente usar melhor a ferramenta e conscientizando o pessoal do impacto que isso teria. Então essa resistência, né? Essa resistência por parte de alguns desenvolvedores de realmente adotar a inteligência artificial, ela também pode ser um gargalo, né? A gente começou a gente começou esse bate-papo falando sobre as empresas que estão tendo sucesso na implementação, na adoção da IA, que é a minoria, e a grande maioria não está tendo sucesso na implementação da IA. Então, essa resistência também, essa mentalidade dos próprios times de desenvolvimento, você concorda que pode ser também um dos grandes gargalos nessa adoção da IA Com nas empresas? certeza. Com certeza. Principalmente porque eles são muito céticos. E aí eles estão me colocando no bolo. Claro. Quando começou isso aí, toda essa frente, eu falei, ah, mais uma onda. Porque eu já participei de outras ondas. Eu já trabalho com tecnologia há quase 20 anos, então eu já vi várias dessas ondas. E parecia uma onda também como outras. E existe sempre esse FOMO, o pessoal querendo, preciso fazer, preciso adotar e tudo mais. E falei, ah, legal, vamos, calma, vamos com calma. Então eu vejo esse ceticismo grande na área técnica. Para o pessoal que é técnico, é ceticismo grande. Para o pessoal que não é técnico, o medo. Então, acho que são sentimentos diferentes. O pessoal que é muito técnico, não, eu não acho que eles têm tanto medo de serem substituídos, não. Mas eles têm resistência no sentido de ceticismo mesmo. Não, não acho que isso aqui vai fazer um negócio bem feito, não acho que isso aqui vai fazer com as melhores práticas. O meu conhecimento, a minha bagagem, a minha experiência dizem que assim é melhor, e por aí vai. E pro lado não técnico, que são as áreas que são de negócio, muito do medo. Nossa, mas ele fez isso aqui muito mais rápido que eu. E agora? Isso aqui fez muito melhor que eu. Demoraria muito tempo para poder entregar isso aqui. Ah, estou entregando isso aqui, mas não foi eu que fiz. Foi um pouco do meu conhecimento com a bagagem toda dele da IA. Como que o meu chefe vai olhar isso? Então, eu acho que são dois universos com as suas questões específicas com a IA. Mas existe a resistência pelos dois lados, acho que por causa desses dois pontos, medo e ceticismo. Claro, e é importante que os profissionais, aqui não só o desenvolvedor, né? Você tocou também os não desenvolvedores, o profissional em geral, sempre lembrar, né? Qual é a definição do trabalho? A definição do trabalho é um conjunto de tarefas. E, e é importante que a gente reflita, né? Eu me incluindo como um profissional também, quais são as tarefas que podemos delegar para a inteligência artificial? Para Uhum. que a gente principalmente consiga, de uma certa forma, ganhar esse tempo, ganhar a produtividade para a gente focar nas tarefas em que realmente demandam
a nossa presença, a conexão humana, como você falou, o entendimento do negócio como um todo, essa visão sistêmica da empresa como um todo. Então, é migrar, né, das atividades e tarefas que são mais manuais, que são mais repetitivas, que demandam mais tempo, e usar a inteligência artificial de uma maneira transformativa para realizar essas tarefas, enquanto é, eu, como um profissional, vou focar em atividades e tarefas que realmente adicionam valor. Então, é dessa forma que eu vejo. Eu acredito que são 4 pilares, né, que todos os profissionais devem se focar, né? Que é o domínio técnico, como você falou, né? Ter essa profundidade de ser ali um expert em um determinado assunto. E, de novo, você sendo desenvolvedor ou você não sendo desenvolvedor, se você estiver numa área de Sim. finanças, numa área de operações, ter esse domínio técnico, essa profundidade é muito importante. O segundo pilar é a visão sistêmica, como você mesmo falou, Douglas, entender as diferentes áreas, os diferentes linhas de negócio, os clientes como um todo. Então, essa visão sistêmica é muito importante. O terceiro pilar são as habilidades humanas, as soft skills, saber colaborar, ter empatia, se comunicar, desenvolver o pensamento crítico. E o quarto é realmente, e a gente já vem falando sobre isso aqui nesse bate-papo, é o uso inteligente, intencional da inteligência artificial, não só para atividades ali que agregam menos valor, mas principalmente para transformar processos, transformar trabalhos. Então, é, uma outra coisa que eu gostaria de falar é quando você tocou no assunto dos desenvolvedores mais júniores, né, Uhum. essa preocupação também, esse receio da substituição do trabalho. Eu acho que também a gente deveria não só focar no nível júnior, desenvolvedor, sênior, é, e focar em como, principalmente esses jovens que estão saindo da faculdade agora, eles conseguem acelerar o processo de desenvolvimento. Né? Ao invés de se autorrotularem júnior, como que eu, um desenvolvedor que estudei durante 4 anos, já posso me tornar sênior, ter mais experiência? Como que você vê principalmente quem está saindo da universidade, conseguir ganhar essa experiência prática para já ser um sênior, né? Então, eu acho que isso que é o ponto importante, porque se a gente for pensar bem, quando a gente saiu da faculdade lá, muitos anos atrás, vamos colocar muitos anos para a gente não falar aqui quantos anos foram, mas muitos anos Aham. atrás, a gente trabalhou estudando num formato de que o conhecimento ele estava bem escasso, ele era bem escasso. E eu vou colocar como minha experiência, eu comecei a trabalhar muito com, na época, para os mais antigos, blogs, ver blog, listar blog, e conhecimento ele não era tão difundido e tão fácil quanto é hoje. Então, o pessoal já está trabalhando numa época que o conhecimento está muito, muito mais. Tem todo o conhecimento do Disponível. mundo muito rápido, muito fácil. Assim, então, o aprendizado é você trocar de uma carreira para outra também. O mindset de trocar de carreira, o mindset de ir para uma área diferente. Isso é tudo muito mais simples do que eram tempos atrás. Então, a gente é de uma época que os nossos pais eles entravam numa indústria e trabalharam nessa indústria para sempre. E aí talvez você ia até seguir os mesmos caminhos do seu pai. A gente já está numa fase que já também não era assim, mas a fase de hoje em dia, o pessoal que está saindo da faculdade nos últimos 5 anos, principalmente pós-pandemia aí, são pessoas que têm acesso a conhecimento das mais variadas formas. Hoje, linguagem não é barreira mais, então idioma não Uhum. é barreira mais, conhecimento não é barreira mais, lugar de trabalhar não é barreira mais, porque tem muito trabalho remoto. Então, eu acredito que o pessoal entender que a inteligência artificial pode fazer com que as pessoas estudem mais rápido e melhor. Eu tenho muito mais recurso para pegar um paper que foi feito lá na China, que eu Claro. dificilmente teria acesso, que eu teria que passar por todo um processo de tradução, e hoje eu vou pegar esse paper e colocar ele numa IA para poder me ajudar a estudar, e não só me ajudar a estudar, pedir para ele fazer um podcast Uhum. automatizado, para ele fazer resumo, para ele fazer um joguinho de perguntas e respostas para eu poder treinar. Então, o tanto de recurso que tem para ser aprendido hoje em dia é muito absurdo.
é que as pessoas elas não pensam muito em como usar isso de forma prática no dia a dia. Eu vou até dar o exemplo do nosso CEO aqui, ele estava querendo melhorar a questão do inglês dele. Ele falou, cara, eu quero melhorar, e não adianta só ficar colocando um monte de professor para me dar aula ou conversando com pessoas de língua diferente. Vou fazer um sisteminha aqui. Ele é um cara que era técnico, ele fez um sistema em, sei lá, 2 dias, que você muda a língua e pede para ele gerar as perguntas e respostas, pede para ele gerar lacunas para poder complementar. Ele entendeu que ele pode usar a inteligência artificial para poder adquirir conhecimento muito mais rápido. E não só conhecimento, experiência também, porque eu construí um projeto hoje de negócio sem necessariamente ter que passar por 6 anos de trabalho pesado dentro de uma indústria, é muito mais fácil hoje, porque eu posso pegar esses cenários, eu posso pedir para a IA me ajudar a criar Claro. cenários hipotéticos de empresas que estão enfrentando determinados desafios, e eu começar a trabalhar, e eu ter um copiloto que vai me ajudar a pensar em soluções diferentes e a me questionar por que eu pensei na solução A, na solução B. Então, se a gente for pensar, antigamente, para eu ter algum tipo de conhecimento de alguém, de experiência de alguém, eu teria que ou viver na pele por bastante tempo, ou Uhum. eu ter um mentor do meu lado que ia me ajudar e falar, cara, nesse cenário eu fiz isso, fiz isso. Hoje em dia eu não preciso dessas pessoas. É claro, muito sempre bom ter, mas hoje em dia a gente tem acesso a coisas que exponencializam isso aí também. Então, para uma pessoa que está saindo hoje, e a gente trabalha muito com os júniors aqui da nossa equipe, o pessoal novo, na hora que a gente estava instruindo eles de falando, olha, agora somos uma empresa que vai focar muito na inteligência artificial, use a inteligência para talvez você que está começando hoje, você consegue entregar muito mais e vai ter muito mais experiência e muito mais conhecimento do que eu trabalhando 20 anos, porque eu tive que trabalhar por muito tempo no formato tradicional para chegar onde eu cheguei hoje. E você, com a sua idade, talvez você chegue muito mais rápido do que eu cheguei. Então, o que a gente tem trabalhado muito aqui, e eu, quando palestro em eventos de comunidade técnica, eu falo muito isso para as pessoas, que use a inteligência artificial para captar conhecimento mais rápido, para testar cenários mais rápido, para tentar explorar coisas que não são o dia a dia e que talvez até dentro de uma empresa você não vai conseguir ter essa exploração porque, sei lá, a empresa é muito focada num X ou num Y, ou a sua liderança não é tão inovadora, mas você consegue explorar isso de forma é, sozinha, né? Você não precisa necessariamente da empresa para isso. E, e o valor humano, o valor econômico, o valor criativo do profissional sempre foi medido pela retenção do conhecimento, pelo acúmulo de muita informação, é, execução de processos, análise de dados. E quando a gente olha a velocidade e a abrangência dos sistemas de inteligência artificial, muitas dessas tarefas e atividades já podem ser realizadas por diversas ferramentas de IA. Então, o que isso significa? Isso significa que o valor econômico do profissional está mudando, ou Mudando. precisa Uhum. mudar, né, Uhum. para áreas mais criativas, o entendimento do negócio, como você falou, né, usar a inteligência artificial como um copiloto para validar ideias, testar projetos, criar planos de estudo, aprender de uma forma mais rápida, de uma forma mais organizada. Então, é importante que os profissionais de hoje, né, e principalmente os que estão se preparando para entrar no mercado nos próximos anos, como você disse, né, que você fala nas suas palestras, eu concordo muito. Esses profissionais precisam entender que a inteligência artificial ela pode ser uma aliada, ela pode ser um mentor que está ali disponível 24 horas para auxiliar desde no processo de aprendizagem, no processo de criação, de validação. Então, é importante entender que o valor econômico, o valor criativo do ser humano, do profissional, está mudando. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial liberou um relatório no começo do ano, The Future of Jobs. Eles dizem, ali nesse relatório, eles listam algumas habilidades, né? O conjunto ali de habilidades que vão se tornar mais essenciais nos próximos anos. E aí tem um conjunto de habilidades humanas, habilidades técnicas, e a habilidade número 1
para os próximos 5 anos, até 2030, eles destacam que é a inteligência artificial e o Big Data, como realmente sendo competências centrais para o futuro do trabalho. E Douglas, para você, o que isso significa? Na prática, né? Todos os profissionais precisam ser experts, especialistas em inteligência artificial e Big Data, ou eles precisam, os profissionais precisam se tornar mais pensadores, precisam se tornar profissionais que sabem usar a inteligência artificial para solucionar problemas, para encontrar novos caminhos. Então, como que a gente consegue distinguir, né, esse uso muito técnico da inteligência artificial para o uso da inteligência artificial como uma ferramenta para solucionar problema? Então, legal. Eu vou começar pela parte do Big Data, porque eu acho que ela é o fundamento para tudo que a gente está trabalhando. A gente trabalha com essa questão de dados e há muitos anos já, e principalmente agora na área, nessa era de inteligência artificial, as empresas elas não entenderam ainda que se eu não tiver dados bem estruturados, se eu não tiver informações que se tornam dados e elas podem ser consumidas, não adianta. Ela não vai ter vantagem competitiva. A vantagem competitiva, ela vai estar muito em linha com como que eu estruturo o meu dado dentro da empresa. Onde estão as informações dos meus clientes, dos meus concorrentes, do meu financeiro, do meu comercial, do meu time. Eu preciso saber coletar essas informações e fazer uma triagem dessas informações e organizar essas informações para que daí eu consiga exponencializar a inteligência artificial. Porque até a análise de dados hoje, se eu tiver uma boa estrutura, a inteligência artificial vai fazer essa análise muito mais rápido do que um ser humano. Então, a habilidade principal é eu entender como captar essas informações para que elas façam sentido. Que a inteligência artificial, a gente sempre fala muito sobre isso, que se eu colocar uma inteligência artificial conectada, pensa que ela é um cérebro, eu conectar ela em um monte de coisa escrita sem sentido, eu vou falar para uma. É igual eu falar para o meu filho, na hora que ele começar a ler, eu vou dar um monte de palavras sem sentido para ele num livro que não tem pé nem cabeça na história. Palavras sem sentido lá jogadas. Ele vai conseguir ler, mas aquilo ali não vai fazer sentido nenhum e ele não vai conseguir extrair informação nenhuma, ele não vai conseguir extrair insight, ensinamento nenhum. Então, esse processo da gente entender uma informação e conseguir contar uma história com essa informação, conseguir fazer esse dado ele virar um insight poderoso para a gente, é uma habilidade que é extremamente importante. E parece que não, parece que as empresas são muito evoluídas, mas a gente, na prática, eu falo isso na prática, tá? Pelos clientes que a gente trabalha, o nível de maturidade de gestão de dados é absurdamente baixo. Assim, em todos os lugares, não é uma vertical específica de negócio, não é só na indústria ou só no varejo, não, em todos os lugares a maturidade de gestão de dados ela é extremamente baixa. As pessoas elas não entendem onde que as informações estão, elas têm muitas informações espalhadas, as coisas não se conectam, então existe um trabalho muito grande hoje de organizar tudo isso e fazer isso fazer sentido, porque daí eu consigo colocar uma inteligência artificial que vai fazer a minha empresa ter uma vantagem competitiva. Então, o entendimento grande assim do que a gente tem visto no mercado e desses fóruns que tem sido discutido é muito de que se eu não estruturar bem meus dados, não vai ter a inteligência ela vai bater ali, ela não vai conseguir fazer muita coisa. Talvez em algum momento a gente tenha inteligências que consigam ajudar a gente a fazer essa estrutura. Hoje já existe um pouco disso também, mas essa estruturação de dados, ela é extremamente importante. E a consciência de que o dado, ele bem organizado, ele vai trazer retorno para mim hoje, é uma coisa que as empresas elas não estão dando tanta importância e a gente está tentando bater bastante nessa tecla com essas empresas, de falar, olha, vocês precisam estruturar as informações. Onde que essas informações estão? Quantos sistemas vocês usam? Quantas planilhas em paralelo e PDFs e Words e TXT estão espalhados por aí, papel que está escrito no caderno? Isso tudo, como que a gente organiza essas coisas? Porque o pessoal fala muito de transformação digital, mas na verdade a maioria das empresas não tem tanto isso ainda. Só viram um nome bonito aí. Estou fazendo a transformação digital numa empresa. Parte da transformação digital é eu começar a organizar e criar uma governança, eu entender que a informação do financeiro ela se conecta diretamente com o meu comercial, para eu entender que num cruzamento de taxas e algum imposto que eu poderia deduzir aqui, eu conseguiria vender melhor, eu conseguiria fazer uma margem menor, eu conseguiria de repente conseguir um cliente que hoje eu não estou conseguindo porque eu não tenho visibilidade dessa informação. Então, a estruturação desses dados é extremamente importante para que a IA consiga trabalhar e ajudar a gente a entender caminhos melhores para ter vantagem competitiva. Não, isso reforça, né, a importância
de todos os profissionais, tanto os desenvolvedores como também os não desenvolvedores, de entenderem o- a inteligência artificial, o que é a inteligência artificial, como a inteligência artificial ela é desenvolvida, como ela é criada, como ela aprende, como ela fornece dados, porque, de novo, se a gente não tem esse entendimento, a gente volta no uso é, mais commodity da inteligência artificial. A gente vai ficar limitado ao simples rascunho de e-mail, leitura de relatório, resumo de texto. Então, o profissional, independente da sua área, desde o desenvolvimento, profissional da área de finanças, de RH, de vendas, precisa desenvolver esse letramento em inteligência artificial. Saber, E claro. um exemplo que a gente viu aqui do time de people, né, o time de RH aqui da empresa, a gente tem conversado muito com as meninas ali, e é muito de, olha, imagina que hoje você faz validação de perfis, e faz fit Uhum, cultural, entrevistas de fit cultural. Imagina que a gente começa a captar essas informações de fit cultural, de entrevistas que vocês vão fazer, né? A gente começa a criar um padrão, porque a gente já sabe como que é a cultura da empresa, onde eu consiga usar um modelo de IA para que, como eu organizei bem essa informação, por isso claro. que é importante ela ter um processo de organizar a informação e coletar perfil psicológico da pessoa, histórico, e as informações das perguntas que ela vai fazendo ali na entrevista, tudo isso é informação, que ela pode ser estruturada num formato de dado que vai ser trabalhado para, em algum momento, eu ter uma IA que vai ajudar elas a olharem perfis que, se a gente encontrar perfis assim, são perfis que são mais suscetíveis a um desenvolvimento, a pessoas que podem subir para um cargo de liderança porque elas já têm um skill Uhum, determinado, e aí para de ser um achismo do Douglas ou do Rafael, porque o Douglas tem algumas claro. vertentes ali, que o Rafael tem outras vertentes, e aí não, eu criei um processo onde, claro, eu vou ter a minha particularidade, o Rafael vai ter a particularidade dele, mas ele vai passar por um processo que vai estruturar um dado que a IA vai conseguir me ajudar a tomar uma decisão ou a identificar potenciais e esse tipo de coisa. Isso é o tipo de coisa que não é área de desenvolvimento, tem nada técnico, mas que com uma área de negócio eu consigo mostrar para elas. E aí vai de novo a Uhum, capacitação. Mostrar para elas que isso é possível, porque talvez elas nem sabiam que dava para fazer isso. Capacitação de falar, pessoal, se vocês entenderem que a IA pode entregar esse tipo de resultado, vocês vão começar a ter esse mindset de, pô, então eu já vou fazer um processo de entrevista onde eu já tenho algumas perguntas padrão para poder coletar, e eu preciso, depois que coletar, pegar esse transcript e já colocar num formatinho assim, porque esse dado vai ser usado depois para ser processado. Então, a cabeça dessas áreas de negócio, elas precisam ser pensantes nesse sentido de, como que eu preparo já isso que eu faço no meu dia a dia hoje, como que eu preparo isso para que uma IA depois ela possa me ajudar. sim. E você tocou num exemplo tão importante. Você até falou do RH, da importância da organização, da estruturação de dados, classificação de diferentes perfis. Então, é um exemplo que conecta super bem aqui com o próximo bloco da discussão, que é ética e responsabilidade, tanto no desenvolvimento como também no uso da inteligência artificial. E essa questão ética está crescendo. Cada vez mais é importante que a gente aborde esse tema da ética, da governança, do uso responsável da inteligência artificial, voltando no exemplo que você usou. Né? Então, se os dados de RH estiverem enviesados, isso pode impactar diretamente na seleção, no recrutamento de potenciais profissionais e candidatos. Né? Então, a ética é extremamente importante no desenvolvimento da IA. E na sua visão, como é que a gente pode garantir a transparência, a responsabilidade no desenvolvimento da inteligência artificial? Principalmente quando a gente olha para os potenciais vieses algorítmicos, a privacidade de dados. Então, como que a gente traz a ética para o desenvolvimento da IA e o uso também do uso da inteligência artificial de uma forma mais responsável, crítica e ética? O primeiro ponto que eu diria é a capacitação das pessoas para elas entenderem aonde usar, o que usar e por que usar. A gente Uhum, já viu muita empresa
cortando todo tipo de recurso de IA, porque as pessoas estavam usando recursos, estavam usando um ChatGPT, um Gemini aí da vida, público, para colocar dados Uhum. corporativos. Isso é extremamente absurdo, assim, mas é o que mais acontece. Parece que, não, só acontece em empresas pequenas, e não, acontece Aham. em todos os lugares, empresas de todos os tamanhos, de todas as verticais, que é, pô, uma pessoa de um determinado departamento entendeu que aquela ferramenta ela ajudaria ela no dia a dia, ela começa a usar ela sem muita governança. Então, se a gente tem capacitação e processo, as pessoas elas vão entender o que usar e quando usar e por que usar. Então, e aí vai um pouco da questão de puxãozinho de orelha na liderança, de liderança, equipe de governança corporativa de TI, para TI não ser o time chatão que tudo Claro. bloqueia e tudo é segurança e aí eu não posso fazer nada. E aí as pessoas vão fazer os puxadinhos aí, que é a famosa Shadow IT. O pessoal faz as coisas na sombra ali, ninguém sabe, e isso aí causa mais problemas. Eu acho que é mais danoso do que a gente criar uma estrutura onde eu deixei, mas é com certo controle, pelo menos, aí a gente sabe o que está acontecendo, quem está usando o quê, esse tipo de coisa. Então, acho que tem um trabalho muito grande aí das empresas entenderem que não tem como fugir, o pessoal vai usar. Então, já que o pessoal vai usar, cria um processo. Vamos usar da forma correta, vamos criar um GPT corporativo, vamos usar um modelo de IA que são internos da empresa, que vão passar por uma homologação sem muita burocratização, porque as pessoas vão achar outro jeitinho. Então, é como que eu faço de uma forma desburocratizada? Então, esse é um ponto importantíssimo, difícil de fazer, mas muito importante. E vai muito dessa questão da ética, porque daí a gente coloca um processo de ethical IA, ethical hacking ali dentro da empresa para falar, olha, trabalhamos assim, processamos os dados assim. Gente, por que que vocês não podem usar o ChatGPT público? Porque se você colocar o dado lá, ele vai ser treinado. Então vamos colocar aqui dentro do nosso ambiente, vamos comprar o ChatGPT Plus, vamos comprar uma plataforma é, proprietária. A gente, como data scientist, inclusive, construiu justamente uma plataforma proprietária, porque a gente falou para as empresas, não faz sentido, ou vocês criam a de vocês, a gente pode dar uma para vocês, mas vocês têm que usar uma corporativa, não pode ficar usando a pública, porque as pessoas vão usar. Então, já que elas vão usar, tentem usar ela direcionada para usar internamente, porque internamente você Com pode certeza. analisar o que está acontecendo, por que que as pessoas estão usando, e aí, isso vai muito da governança de como que ele vai estruturar o dado. Então, por exemplo, como que eu garanto que o time de recursos humanos ali vai usar, mas ainda assim, os dados que estão sendo trafegados ali estão sendo trafegados de uma forma organizada, estruturada, que nem eu não posso só sair plugando as coisas, porque senão, de repente, o Rafael pergunta lá e ele sabe o salário do CEO, e não Exato. deveria, Claro, porque claro. não tem esse processo. Então, o que eu vejo muito é como que a gente constrói esses modelos sem burocratizar muito, mas também sem virar bagunça. Então, e eu acho que aí está um pouco do equilíbrio, porque por experiências próprias aqui de clientes que a gente já trabalhou, quando a equipe de TI de segurança ela é muito restrita, vai criar a Shadow IT, e se ela é muito aberta, vai criar um outro problema para ela. Então o pessoal fica meio no receio aí. Então a gente tem que trabalhar de uma forma que seja equilibrada. Pô, o que que eu consigo fazer em pequenos passos para liberar isso para a empresa, criando já um treinamento, criando já uma conscientização de qual que é a melhor forma de usar, por que que não usar assim, por que não usar assado, e aí começar a ir treinando as pessoas para entender o potencial, tanto os potenciais positivos quanto os potenciais negativos. Se eu fizer da forma errada, qual que é o impacto negativo que isso pode trazer para a empresa? A gente já viu vários casos publicados aí de notícias de vazamento de dados que o pessoal perguntou lá faturamento da empresa ou lista de Uhum. salários do pessoal e que está lá em domínio público porque não foi bem usado. E volta, esse ponto volta de novo, né? Você colocou ali o tripé, a tríade, que inclui o processo, a capacitação e a ferramenta. Essa discussão volta para a capacitação, porque hoje eu vejo muito dos treinamentos focados no básico, no fundamental, o que é importante, né? Mas, por Uhum. exemplo, como fazer um prompt? Obviamente, isso faz parte do processo de aprendizado, de evolução, mas não é somente sobre a ferramenta. E também não é só essa preparação, essa capacitação não é somente para a pessoa que está desenvolvendo a ferramenta. E também não pode ser um treinamento de 1 hora. Vamos fazer um treinamento de inteligência artificial, vamos colocar no currículo e eu estou agora capacitado.
Não, a inteligência artificial ela está evoluindo de uma forma muito rápida, muito disruptiva e precisa, o profissional precisa entender, como você está explicando aqui, Douglas, a questão ética, as implicações, não só para o profissional em si, mas para a empresa também, para os clientes da empresa. Então, a questão ética, é, a questão prática, né, a gente já falou sobre isso também. Não, a inteligência artificial ela é uma ferramenta e ela não vai solucionar todos os problemas. Então, Uhum, entender de uma forma muito clara, muito específica, qual o propósito eu quero atingir ali com a ferramenta, é muito importante. Então, entender os usos práticos, as questões éticas e, principalmente, o pensamento crítico. Eu gosto de dizer que o pensamento crítico é a habilidade do século XXI, porque realmente é a habilidade que nos dá o conhecimento, a capacidade de questionar o que a gente está recebendo ali de uma inteligência artificial, de trazer o nosso próprio ponto de vista, o profissional que tem a visão sistêmica da empresa, que entende as diferentes áreas, entender como trabalhar ali com a inteligência artificial para criar realmente um novo processo, um novo produto, um serviço. Então, a capacitação em inteligência artificial, na minha visão, vai muito além do prompt ou uhum. de aprender a fazer um vídeo, uma imagem, uma apresentação no ChatGPT ou no Copilot ou no Gemini, qual for a ferramenta. A capacitação IA ela transcende, né, simplesmente o uso ali mais é, pontual Pontual. e Uhum. inclui a ética, inclui o pensamento crítico, o propósito em usar a inteligência artificial. Então, a ética, como a gente falou aqui, é fundamental. E falando em ética também, Douglas, não tem como a gente ignorar a questão do trabalho. Né? Você, como um profissional com uma carreira bastante bacana na área de desenvolvimento, de negócio, é possível a gente desenvolver sistemas de IA e processos que ao mesmo tempo as empresas consigam atingir a tão buscada produtividade, eficiência, mas também valorizando o capital humano, colocando o capital humano no centro dessa transformação, sem que a produtividade, a eficiência esteja 100% direcionada ok, vamos aumentar a produtividade, vamos diminuir o nosso quadro de funcionários. Então, é possível chegar nesse equilíbrio da eficiência, da produtividade, e ao mesmo tempo manter é, o capital humano no centro da transformação. Sim, e a gente experiencia isso na prática, né? A gente trabalhou muito sobre isso. Teve um processo de conscientização dentro da organização enquanto a gente estava implementando justamente, e a gente está implementando porque isso é uma coisa contínua, né? A gente sempre vai estar aprendendo e ajustando, muito de ir nessa linha. A gente precisa ser mais eficiente e ser mais eficiente não necessariamente significa se eu for mais eficiente eu preciso ser menor. Na verdade, isso exponencializa aquilo que a gente pode operar. Hoje a gente opera com o mesmo número de pessoas Uhum. crescendo, mas a gente consegue atingir mais mercados, a gente consegue atingir mais projetos, a gente consegue atingir mais clientes. Então, acho que o mindset de produtividade e de ser mais assertivo e de criar coisas que são reutilizáveis e criar coisas que são produtivizáveis, a gente trabalhar de forma mais eficiente para ser mais rápido, não é só para a gente ser mais rápido porque aí eu consigo reduzir quadro e eu consigo economizar. É muito de como que eu trabalho isso para poder entregar melhor para o meu cliente, mais rápido meu cliente perceber valor mais rápido e ele me trazer mais negócio mais rápido, porque com o mesmo budget que ele tinha antes, ou com um tempo muito menor do que ele precisaria antes, eu consigo já mostrar valor, eu consigo já gerar novas demandas e consigo trazer mais demandas para mim. Então a gente tem, e isso eu acho que é a questão do mindset da liderança para baixo. Se a liderança vier muito nessa linha de que a gente precisa ser mais eficiente porque o custo está muito alto, ou enfim, por esses motivos, e eu acredito que acontece muito isso no mercado de hoje em dia, perde-se essa sensibilidade, e aí eu acho que a resistência vai ser muito maior, inclusive, porque o pessoal vai tentar travar justamente para garantir a sobrevivência. Mas o mindset que a gente tem experimentado aqui é de
Como que eu mostro para a nossa equipe, para os nossos colaboradores e para os nossos clientes também, que a gente fazer dessa forma vai fazer a gente evitar retrabalhos, a gente Uhum, ganhar mais resultado, mostrar valor mais rápido e aí eu agregar mais valor para o meu cliente. Porque se eu tô muito tempo resolvendo os mesmos probleminhas ali, naquele vórtice de problemas que de dia a dia que a gente conhece, de apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali, resolvendo uma coisa aqui, eu paro de pensar estrategicamente. E se eu consigo construir uma organização que entende isso e consegue fazer mais rápido, todos aqueles conceitos de startup, de construir MVPs, é muito disso, é de eu falhar rápido. claro, Linha de produção, quanto mais rápido eu falhar, mais rápido eu vou melhorar aquele processo, mais rápido eu consigo. Então, a ideia de usar a inteligência artificial é para a gente falhar mais rápido, a gente falhar em processos menores, a gente conseguir entregar mais valor mais rápido e a gente evoluir o processo. Então, isso faz com que a gente possa aumentar a nossa empresa. E não, hoje, talvez a gente não consiga aumentar, as empresas não conseguem aumentar, porque elas estão muito no vórtice ali do apagar incêndio, eles não estão pensando estrategicamente. Então, se a gente usar IA para poder controlar mais isso e criar um processo bem estruturado, a gente consegue sim trabalhar sem diminuir o capital humano, fazendo eles serem mais estratégicos. E eu acho que isso vai muito na linha de como foi a industrialização. Na época da industrialização aconteceu isso. Quando começou a se colocar máquinas para automatizar processos manuais, para que às vezes as pessoas, claro que tem a disrupção de vão ter profissionais que não se adaptarem, ou como não se adaptaram naquela época, uhum, eles estão fora do mercado. Mas isso vai acontecer em qualquer onda. Então, como que a gente trabalha para que esses profissionais entendam que eu preciso me adaptar e que partes do meu processo ali que eu posso automatizar, ou que eu posso errar mais rápido, trabalhar mais rápido, eu vou trabalhar para poder fazer exponencializar mais o meu claro, resultado. claro. E se a gente olhar para os próximos 12 meses, qual é a recomendação, principalmente, que você daria para um gestor? E a gente, de novo, olhando para o dado lá do MIT, 95% das empresas não estão conseguindo alavancar os seus programas de IA, não estão conseguindo ter a adoção. O que vai ser mais importante nos próximos 12 meses? Levando em consideração que 12 meses até parece uma eternidade, né? Olhando o Ainda que mais aconteceu no dia a dia nos atual, últimos. né? Exato, comparado com o que aconteceu nos últimos 12 meses, o que vai ser mais importante? E até voltando ali para os seus três pilares, é o processo, o redesenho, redefinição dos processos, a capacitação profunda dos colaboradores, são novas ferramentas, o gestor que quer realmente ali se alinhar à minoria das empresas que estão tendo sucesso na implementação da IA precisa fazer. Eu colocaria dois pontos: capacitação das pessoas, e aí capacitação profunda, que nem você comentou, não é eu dar um treinamentinho de IA Uhum. basiqueira ali que só fala quais Sim, são os conceitos, mas é eu começar a enraizar isso mesmo no pensamento das pessoas. Então, capacitação de pessoas, porque elas vão transformar os processos. E dados. Se eu não estruturar bem os dados, não vai adiantar nada, porque aí o dado não vai estar preparado o suficiente. E esse é um trabalho também complexo. A gente sabe que reestruturação, organização de dados não é uma coisa tão simples. Por isso que se eu tivesse um plano de 12 meses, e é um plano que a gente tem aqui, é um plano que a gente está trabalhando com os nossos clientes, é muito de treinar as pessoas, capacitar as pessoas e estruturar os dados. Porque daí, no fim, na hora que eu tiver pessoas bem estruturadas, conhecendo aquilo que dá para fazer, conhecendo os processos, elas vão já identificar potenciais problemas ali nos processos que podem ser melhorados. E aí eu vou ter o dado suficiente para poder suportar esse processo também, ele conseguir me gerar insights. Então, empresas que estão focando nesses dois pilares aí, vão fazer com que aí a ferramenta vai ser um detalhe. Se eu vou usar o Gemini, se eu vou usar o certeza. ChatGPT, se eu vou usar o Blake, que é da Data Science, se eu vou. Não interessa muito, assim. Eu vou ter que ter esse dever de casa de qualquer forma, que é de ter pessoas que entendam o potencial daquilo, senão elas não vão usar, senão elas vão falar que não presta, senão elas vão usar da forma errada. E eu não vou ter o meu dado suficiente, porque daí eu posso ter as pessoas boas, eu posso ter uma ferramenta boa, mas meu dado não está pronto para suportar esse crescimento. Então, acho que dados bem estruturados e capacitação de pessoas seriam o grande norte para a gente poder destrinchar em outras vertentes. Perfeito, perfeito. E Douglas, para a gente finalizar aqui, um papo muito bacana. A gente falou aqui muito sobre como as empresas podem se adaptar nessa nova era da tecnologia, principalmente a inteligência artificial. Abordamos aqui diversos
caminhos para os profissionais, é, tanto os desenvolvedores como também os não desenvolvedores, em aprenderem, se desenvolverem, usarem a inteligência artificial para realmente crescerem nas suas carreiras. Então, um papo muito, muito bacana. E para a gente fechar, eu faço essa pergunta para todos os meus convidados, e obviamente eu vou fazer para você também. O que nos diferencia da inteligência artificial, o que nos torna verdadeiramente humanos, que a inteligência artificial não consegue replicar? Pergunta complexa e filosófica, mas eu acho que a autenticidade dessa questão de resolução de problemas e do Uhum, pensamento que às vezes, porque nem tudo é lógica, por mais que a IA vai trabalhar muito com relação à lógica, análise de dados e tudo mais, mas no dia a dia, na vida real, a gente entende e a gente sabe que isso pauta bastante coisa, mas a gente não pode usar só isso, né? Não é 0 e 1 no fim das contas, por mais desenvolvedor que eu seja, as coisas não são binárias nesse sentido de A ou B. Então, eu acho que a autenticidade do ser humano e o pensamento de legal, tenho essas opções. Talvez o mais lógico seria eu seguir por esse caminho, mas eu não vou seguir porque eu entendo que, por experiência própria, a gente pode fazer isso, isso, isso e seria diferente. Eu acho que esse é o ponto que talvez diferenciaria muito mais. Talvez hoje, se a gente colocasse todo o nosso conhecimento e tudo que a gente trabalha numa IA para ela falar o caminho que as empresas deveriam seguir e as empresas seguissem, não necessariamente elas dariam certo. uhum, Então, e eu acho que isso vai muito da autenticidade e do pensamento o pessoal mesmo ali das pessoas que estão à frente, das pessoas que estão lá no operacional também executando. Então, isso eu acho que a IA ela pode dar ferramentas para a gente, mas ela não vai conseguir substituir. Então, eu trabalharia a autenticidade como o principal ponto. Pelo menos é o que eu, como pessoa, estou tentando eu, fazer aqui para garantir que eu seja autêntico o suficiente para gerar impacto, entendendo que a IA vai me trazer um monte de opções e eu vou falar, legal. Aqui, pelo meu feeling, eu acho que isso aqui vai ser o trabalho que eu vou fazer e pela minha experiência, pelo aquilo que eu já vi, pelo meu eu como persona, eu vou seguir por claro. esse caminho. Então, Não, excelente. E eu concordo. Eu concordo, Douglas. A autenticidade, a originalidade, a intencionalidade de cada um de nós é o que realmente vai diferenciar ali da lógica de um sistema de inteligência artificial. Então, muito bacana. Essa sua resposta também é uma lição para as pessoas. E volto no que a gente falou, né? Nessa separar o uso da inteligência artificial como uma commodity do uso de uma inteligência artificial realmente que pode ser mais transformador, né? E embaixo, nessa camada da transformação, eu concordo que a originalidade, a intencionalidade, o pensamento crítico, a visão sistêmica da empresa como um todo é o que realmente vai diferenciar esse uso mais no automático do uso da inteligência artificial como um copiloto, né? Então, muito bacana, Douglas. Eu agradeço muito é, pela sua participação, por você ter dividido aqui conhecimentos e experiências tão relevantes, não só para os gestores, mas também para os profissionais que estão buscando novos conhecimentos, novas maneiras de se manterem mais relevantes no mercado de trabalho. Então, agradeço muito pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E foi muito, muito bacana mesmo. obrigado pelo tempo, Rafael. Foi muito legal de ter essa discussão com vocês. Para mim é sempre importante trocar fazer esses bate-bolas, porque eu acho que ajuda a gente também a sair um pouquinho ali do foco e conseguir pensar um pouquinho fora da caixa. Eu acho que esses papos são muito importantes e é legal ter um canal como o de vocês para difundir isso aí, trazer pessoas de diferentes áreas com diferentes percepções e pontos de vista para a gente poder colaborar. Hoje em dia, isso eu acho que vai fazer um pouco da gente entender a autenticidade do Rafael, a autenticidade do Douglas e como que a gente colabora para poder eu pegar um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho do conhecimento do Douglas, um pouquinho da experiência, coisas que deram certo, coisas que deram errado, Claro. para a gente poder melhorar sempre. Então, eu agradeço muito o espaço aqui, para mim foi muito positivo e estou sempre à disposição aí que precisarem. Bacana. Brigadão, Douglas. Tenha um bom dia. Obrigado.